Bom dia, galera Tricolor. Mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Vamos estar falando desse jogo aí, Fluminense 1, Volta Redonda 2. Vamos estar falando mais uma vez, gente. Infelizmente eu não queria falar, mas eu tenho que falar. Os erros do nosso treinador. Eu sei que você gosta muito do Fernando Diniz, mas eu não sou esse fã de Fernando Diniz. Tento apoiar, já cansei de falar aqui, tá? Mas não gosto. Então, vou falar dos erros dele, de alguns jogadores que não deveriam nem estar no Fluminense, tá? Vamos lá citar de novo o Marrone. Por que que Marrone está nesse time do Fluminense? Por que que tem que entrar todo jogo? Felipe Melo, todo jogo é a mesma coisa. Não jogou ontem, mas se tivesse no banco de reserva, jogaria, tá? Keno está péssimo, está mal. Não pega um banco de reserva. Samuel Xavier errando direto de novo. Continua como titular, é insubstituível. E agora André, né, gente? Convocado para a seleção brasileira. Acabou o futebol. Errou contra o Flamengo. Por sorte, não é normal. O VAR recuou, chamou e cancelaram o gol, mas não era para ter sido cancelado. Vamos ser bem realistas, tá? Ele que foi soberbo, igual ontem, tá jogando de sapato alto. Então, muda, André. Muda porque acabou teu futebol. Assim foi com o Nino quando ele foi convocado para a seleção brasileira. Foi convocado para a seleção brasileira, foi brincadeira os erros de Nino. Agora é André. Foi convocado para a seleção brasileira, sumiu, acabou o futebol. Ganso, gente, nem se fala. Ganso não deveria nem entrar mais. Ganso acho que foi o contrário. Na minha opinião, Ganso, pelo futebol que ele estava jogando, ele achava que deveria ser convocado para a seleção brasileira. Principalmente essa seleção aí nova, né? Por mais que a idade dele, né? Mas um amistoso, eu acho que ele contava com isso. Ganso não foi convocado, acabou o futebol. Então, tem coisas acontecendo aí no Fluminense que não dá para entender. Perder para um Volta Redonda. Podia ter sido 3-0 Volta Redonda. Ou 3-1, né? Vamos botar assim. E o Fluminense joga esse futebol. É preocupante, hein? Agora eu te pergunto, o Fluminense tem jogado bem? Só jogou contra o Bangu, gente. Então, torcedor real vai entender o que eu tô falando. O Fluminense não vem jogando bem. Só jogou bem contra o Bangu. E aí, até o Marrone, que entrou, que fez o gol, a torcida levou em consideração. Mas não é jogador para o Fluminense. Mas o Fernando Diniz aproveitou essa situação. Não, agora é titular absoluto. É difícil, Fernando Diniz. Vamos falar sobre vocês já. Esquece não, galera. Dá um like aí. Valeu, se inscreve no canal, comenta. Ajuda o canal aí. Vamos lá. Você vê se você concorda comigo ou não. Vou botar aqui os melhores momentos, né? Pra gente conversar. Falar sobre esse jogo. Aí. Posse de bola, gente. Fluminense o maior posse de bola. Isso adianta jogo? Isso ganha jogo? Se você entender, não, né? Olha só. Esse é o futebol do Fluminense. E jogadores demoram a sair. Ele demora a mexer no time. Keno faz uma ou duas jogadinhas só e acabou. Olha a falha. Olha a falha. Toda vez é isso. Samuel Xavier nessa falha. Porque ele não consegue marcar ninguém. Ele não sabe marcar. Ele não sabe se posicionar. Ele não sabe se ele é meio de campo ou se ele é lateral direito. Esse é o grande problema do Fluminense. O cara não sabe qual é a posição dele. Tá aí, ó. Volta Redonda foi muito mais criativo do que a gente. E essa insistência de Ganso, insistência de Martinelli e André como volante, por que que não muda esse time? Por que que não tem vaga para outros jogadores? Aí, tá aí, ó. Não sabe fazer gol, não sabe fazer porra nenhuma esse cara. Não consegue, não tem uma regularidade esse Samuel Xavier. E já era pra estar barrado. O Guga veio pra ser titular. Aí, olha só. É pra ter sido 3-0, Volta Redonda. Aqui, Keno, calcanhar. Se não fosse Fábio, tinha sido mais, gente. E o Fluminense com posse de bola. O que adianta posse de bola? O que adianta chuveirinho? Só com cano dentro da área.
Aí, olha só. Olha lá, é só o cara saber jogar, acabou o Fluminense. Olha só, André. Olha lá. David Braz e olha onde estava o Samuel Xavier. Olha onde estava o Samuel Xavier. Esse cara não tem uma condição mais de ser titular no Fluminense. Aí. Ele é meio de campo. Esse é o grande problema de Samuel Xavier. Hoje ele não é mais de lateral, ele é meio de campo. O nosso treinador deu essa moral pra ele. É, um gol salvador. Que se o juiz quisesse dar falta, ia anular, aí ferrou o Fluminense de vez. Olha o poderoso Marrone, que não consegue fazer nada. Só fez essa jogada aí e ainda erra ainda. Então, deixa eu voltar aqui. Enquanto vai passando aqui, a gente vai conversando. Então, gente, esse é o grande problema hoje nosso, tá? O técnico Fernando Diniz. O nosso problema é Fernando Diniz. Entenda você que é tricolor. Por que o nosso problema é Fernando Diniz? Porque ele não consegue mudar. Ele não consegue ter um pensamento diferente. O Fluminense, o Fernando Diniz, ele só muda quando a vaca vai pro brejo. Quando a vaca vai pro brejo, ele vai mudar. Lembra do... Vou voltar para aquele jogo. Aquele jogo ficou marcado para mim. Contra o América Mineiro no Maracanã. Ele insistiu com os mesmos jogadores sempre. Mesmo esquema tático, tudo mesma coisa. Quando tomou 2-0, que estava eliminado do Campeonato Brasileiro, que a torcida já ia começar a mandar ele comer chuchu, tá? Partir para outra, a pressão ia ser grande para ele sair do Fluminense, que a torcida acordou, aí ele vai e mexe no time. Gente, essa foi a situação. E essa é a situação de hoje. Essa é a situação de hoje. Ele não consegue. Esse esquema tático de Fernando Diniz, de tirar um zagueiro para botar André para volante, para zaga, isso não existe. Ah, vou tirar o zagueiro e vou botar mais um atacante. Isso, gente, isso não é futebol. Entenda, vocês tricolores, vai ganhar uma vez ou outra, vai. Conseguiu até ganhar do Flamengo, conseguiu ganhar outros jogos aí, vai conseguir, mas isso não é normal. O Volta Redonda tá aí. Quando viu isso acontecer, já estava fazendo antes. Tava fazendo antes. O cara já tinha um esquema tático de um jogador nas costas de Samuel Xavier. Todo mundo já sabe que o Samuel Xavier é fraco, olha lá. Pode ver a jogada ali. Ele é fraco, tá? E a cobertura é horrível. André ontem não jogou nada, foi a pior partida de André. Depois que ele foi convocado para a seleção brasileira, acabou André. Deixa eu dar até uma parada aqui. Quando foi convocado para a seleção brasileira, acabou André. Contra o Flamengo ele perdeu uma bola boba, que o juiz, não sabemos como, mas o juiz chamou o VAR chamou o juiz e anulou o gol, mas o juiz já tinha dado o gol. Aquilo foi jogada foi falta? Foi, em termo foi falta, mas isso não é normal dar uma falta daquela. Não é, ele perdeu a bola, ele tinha opção. Então, o que está acontecendo com o Fluminense? Esse esquema de Fernando Diniz, que nós vamos ter que aturar isso o ano todo. Enquanto Fernando Diniz estiver no Fluminense, nós tricolores vamos ter que aturar isso. Esse esquema, você vai falar assim, David Braz não estava jogando nada, Manuel não estava jogando nada. Não existe isso. Não existe isso, tá? O problema não é o Manuel tá jogando, o Nino tá jogando, ou outro zagueiro não está jogando. Não é o esquema tático dele. Ele não consegue pegar, André tá mal, sai, vou botar outro jogador. Martinelli, vou acabar com 2 volantes, vou botar outro. Não, ele não consegue fazer isso. Esse é o problema de Fernando Diniz. Ele não consegue mexer onde tem que mexer. Ele não tem que mexer na zaga. Tem que mexer na zaga? Tem. Tirar esse lateral direito. Isso aí é fato que ele tem que fazer. Arranca essa porcaria de Samuel Xavier e entra com o Guga aí. Vai começar tudo de novo. Samuel Xavier falhando e Samuel Xavier sempre titular. É isso pro Fluminense? Tem que aturar esse tal de Samuel Xavier a vida toda jogando esse futebolzinho que ele joga? Não sabe marcar ninguém, falha mais do que outra coisa. É sempre isso aí, nós vamos ter que aturar. O cara falhando 1000 vezes, mas o cara 1000 vezes em campo. Felipe Melo entra, é expulso. Toda vez Felipe Melo joga. Marrone entra, não joga nada. Todo jogo Marrone é titular. Entra no jogo. Eu tenho que aturar isso de novo. Até tomar um vareio, ser eliminado. Aí agora eu vou mudar. É assim que trabalha o nosso técnico. Porra, o cara tem 5 substituições para fazer.
A mexida que ele faz, tira um zagueiro e bota André para negócio para botar mais um. Será que ele não sabe pegar uma porcaria de um Martinelli? Sai Martinelli, ou sai André. André, tá horrível você. Sai, bota outro ali. Olha, ele tem o Giovani, ele tem o Michel Araújo, ele tem esse garoto Pirani que entrou, ele tem o Lima. Ele tem vários jogadores. Ele tem um garoto que ele botou contra o Vasco, só para queimar o garoto, a pedido de alguém. Ele falou, estão pedindo, estão mandando botar o garoto. Eu esqueci o nome dele agora. Não, agora eu vou botar. Botou contra o Vasco, para quebrar o garoto, ou para quebrar quem tava lá que mandou botar o garoto. Mas o Marrone, o Keno, o Felipe Melo, essas postas ele sabe botar. Esses ele sabe botar. Agora não, os escolhidos dele, gente. Torcida tricolor, entenda isso. Esse Fernando Diniz, ele tem os escolhidos dele. Ele mandou convocar, mandou contratar. Opa, contrataram, esse vai jogar. Pirani tá aí. O Giovani tava jogando bem. Agora o Pirani é titular, o Giovani nem entra. Giovani tava jogando bem, Giovani entrou muito bem em todos os jogos. Agora não tem mais vaga. Não, Pirani eu chamei, Pirani vai jogar. Marrone eu chamei, Marrone tem que jogar. Então é assim que funciona um Fluminense. É assim que a gente vai ver título. Foi campeão da Taça Guanabara. Gente, vamos lá. Taça Guanabara, o que é Taça Guanabara? É um título, vamos comemorar? Vamos. Por quê? Dá vantagem na final, tá? Dá vantagem dos jogos. Essa é a importância do Taça Guanabara. Tudo bem, hoje ela tem importância? Tem, porque dá vantagem na final. Mas vamos lá, o que é Taça Guanabara? Se o Fluminense não for campeão estadual, gente, esquece a Taça Guanabara. Não vale de nada. A Taça Guanabara, aí eu até falei no último vídeo, para quem perde não vale nada. Claro, porque para quem ganha, ela vale. Vale as vantagens na final. Agora, se você não usar essas vantagens, se você não for campeão estadual, Taça Guanabara não vale de nada. Entenda isso aí. E o que aconteceu ontem? O Fluminense estava perdendo de 2-0. Se toma o terceiro gol, que foi pênalti, mais uma displicência de André fazer um pênalti daquele de novo. Erro de André, erro de Samuel Xavier, todo jogo é isso agora. Se o Fluminense toma 3-0 ou 2-0, gente, 2-0 eu acho que ainda conseguiria reverter, que 2-0 aqui é do resultado igual. A Taça Guanabara vale para isso. 3-0, tchau. Esquece, o título era do Volta Redonda. A gente não ia conseguir meter 3-0 no Volta Redonda nunca, porque nós não estamos jogando para isso. O Fluminense não está jogando bola. Se você é tricolor, você tem que ver isso. O Fluminense não está jogando bola. E Fernando Diniz insiste nas mesmas coisas. Todo jogo é isso. São as mesmas mexidas. De novo, tirar zagueiro para botar André para zagueiro, gente. André não foi convocado para a seleção por causa disso, não. André foi convocado para a seleção jogando no meio de campo, de volante, do jeito que ele sabe jogar. Não foi para ser zagueiro. Isso é invenção de Fernando Diniz. Isso tem que acabar. A torcida tem que passar a vaiar essas coisas que ele está fazendo. Não tem a mínima condição de aturar essas coisas. E tem gente ontem, eu vi entrevista ontem, eu vi tudo quanto é tipo de negócio, gente falando que André já tinha que entrar desde o início na zaga. Você tá de sacanagem. Você que fez esse comentário aí, que vai assistir meu vídeo, você tá de sacanagem. Você falar um troço desse, tá? E na entrevista ele falou isso. Na entrevista ele falou isso, acho que com o Gabriel Amaral, que fez uma pergunta pra ele. Você agora vai querer que eu bote André pra jogar de início? Ele comentou sobre isso. Gente, isso é uma piada. Isso é uma piada desse treinador, tá? Eu falo pra vocês, eu não gosto de Fernando Diniz, nunca gostei. Eu até apoio, porque é Fluminense. Vai Fluminense, a gente tem que apoiar. Mas eu não gosto de Fernando Diniz. E não adianta o Fluminense ter 70, 80, 90, 100% de posse de bola e não ter criatividade nenhuma. Você sabe quanto chute o gol o Fluminense deu ontem? 4. Contra um Volta Redonda. Mas o jogo foi em Volta Redonda. Mas o jogo foi em São Januário. Não interessa. Não interessa, tá? O Volta Redonda era para ter ganho um jogo de 3-0, no máximo 3-1 ou até mais. Volta Redonda para ter dado outra goleada no Fluminense. Isso é uma brincadeira. Um time de milhões contra um time de valores baixíssimos. E o Fluminense não consegue jogar contra um Volta Redonda. O Fluminense não tá jogando contra ninguém, só jogou contra o Bangu. Aí você vai ficar, não, Fernando Diniz. Fernando Diniz é o cacete. Esse cara não serve para ser treinador do Fluminense. Se esse cara não ganhar esse campeonato carioca que tá na nossa mão aí, manda esse cara embora. Pelo amor de Deus. É as mesmas coisas sempre.
Essa porcaria de tirar zagueiro para botar o André para ser zagueiro ou o Felipe Melo para ser zagueiro. Nós vamos ter que aturar isso o ano todo. Enquanto essa bosta estiver no Fluminense, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, Fernando Diniz. Porra. Aí vem Keno, não tá jogando bosta nenhuma. É titular todo jogo. Marrone, entrar ontem de novo, porque fez um gol contra o Bangu. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Porra, o cara pode sacar um André que não tá jogando bola, tá? Deixa a zaga do jeito que tá, tira o lateral direito. Isso aí já tem que sair de cara no próximo jogo. Guga, vem. Samuel Xavier, dá licença. Isso aí já tem que ser feito. Vai mudar quando a vaga for pro brejo? Para de graça. É a segunda falha de Samuel Xavier. Isso que gerou gol. Fora as que não gerou gol. O cara não serve. Precisa de um banco de reserva. Ele tem que saber qual posição que ele joga. Tá aqui, ó. Olha aqui onde ele tá. Olha onde ele tá. Quando ele devia estar aqui, ó. Ou aqui jogando junto com o cara. Mas ele tá aqui no meio de campo. Ele quer ser meio de campo. Ainda bem que parou aí nessa foto. Olha só a situação do Fluminense. Olha aqui, Martinelli e André. André aqui eu acho que já estava como zagueiro. Já estava como zagueiro. Não é possível. Não, aqui já tinha que ter o quê? Aqui era um outro homem de meio de campo. Ou o Martinelli sai ou ele sai. Não tá dando certo, o Fluminense tá perdendo o jogo. Ele tem que ter esse esquema aqui de jogar um volante só. Entrar o... Ele tem jogador, tem o Michel Araújo no banco de reserva. Ele só fez 3 mexidas. Saiu o Ganso, saiu o Keno e saiu o zagueiro pra fazer essa bosta dessa mexida que ele sempre faz. O Fluminense tem condição muito mais que isso aí, gente. O Fluminense tem elenco. O William Bigode não tava no banco porque fez merda aí, negócio de pirâmide, né? Se envolveu em parada errada. Mas você tem Michel Araújo, você tem outros jogadores lá tem o garoto da base, tem a opção de jogador. Ou seja, Michel Araújo não serve, Alan não serve pra entrar. Nenhum desses jogadores serve pra ser do Fluminense. Então pra que contratou? Mas o Marrone serve. O Marrone tem que jogar. Marrone entrou, não fez nada. Ainda teve a possibilidade de empatar o jogo e não conseguiu empatar. Esse cara é fraquíssimo. Mas para Fernando Diniz é titular absoluto. É titular que eu digo que todo jogo tem que entrar. Isso é uma brincadeira, gente. Felipe Melo era para ter saído mais um do banco de reserva para entrar Felipe Melo. Felipe Melo também tem que estar relacionado. Felipe Melo também tem que jogar. Tomara que pegue uns 10 jogos aí que não volte tão sempre. Porque o que ele fez com o juiz. Tomara. Não vejo a hora desse cara pegar uns 10 jogos e sumir do Fluminense. Porque não tem a mínima condição de ser jogador do Fluminense. Assim como esse tal do Fernando Diniz não tem condição de ser técnico no Fluminense. Ganhou uma partida, a torcida... Porra, pelo amor de Deus. O Jorge veio para ser titular, ficou na reserva. Aí acabou se machucando, agora perdeu a vaga. Não vai jogar mais. Inclusive o Alessandro voltou e agora chegou o Marcelo. Então, meu amigo, pode esquecer. Jorge não joga mais no Fluminense. Contratado à toa. Guga foi contratado à toa. Porque Samuel Xavier não vai perder a vaga para ele nunca. Tá? Porque Samuel Xavier joga de meio de campo. Samuel Xavier. Gente, um Fluminense perdeu pro Volta Redonda. Quem é Volta Redonda? Se você botar o Volta Redonda jogando contra um time de São Paulo, toma sacode. Vai ter agora a Copa do Brasil, você vai ver. Tá certinho, Volta Redonda, tá certinho, mas joga contra um time de São Paulo, toma sacode. Aí o Fluminense perde. Não vou nem falar jogo duro, não. O Fluminense perde. E era pra ter tomado goleada do Volta Redonda. Isso é brincadeira. Não, mas nós... E pior, a volta de Abel. A volta de Abel Braga nessa entrevista. O Fluminense jogou porra nenhuma. A palavra certa é essa. O Fluminense não jogou porra nenhuma. Não, Fernando Diniz não, o Fluminense jogou bem. O Fluminense foi seguro. O Fluminense teve mais posse de bola. O Fluminense jogou um futebol bonito. Você viu o futebol bonito do Fluminense? Você que é torcedor tricolor, você viu esse futebol? O cara ir pra entrevista e não ter a capacidade de falar: não, nosso time não jogou bem, nosso time não tá jogando bem, nosso time, infelizmente, alguns jogadores não estão rendendo. Não tem a condição de falar isso, Fernando Diniz? Você é tão falso desse jeito? Isso é falsidade. O cara vê um jogo e vai falar e fala de outro jogo. Pelo amor de Deus. Pelo menos seja sincero. Não, certos jogadores não estão rendendo. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Nosso time não jogou bem. Não, nosso time jogou bem. Que jogo foi esse que ele viu? Todo mundo viu que o Fluminense jogou mal, mas Fernando Diniz viu que o time jogou bem? Tá de brincadeira, né? Gente, então, preste atenção no que tá acontecendo com o Fluminense, tá? Temos condição de reverter? Totais condição de reverter. Totais, tá?
foi horrível essa derrota, é zoação, é tudo que vai acontecer, beleza, mas pelo amor de Deus, tem que aturar Fernando Diniz dizendo que o time jogou bem, isso é brincadeira. Tem que aturar Marrone, tem que aturar Keno do jeito que ele está jogando, tem que aturar Samuel Xavier, tem que aturar Ganso jogando esse futebol que ele está jogando, isso é uma brincadeira que o Ganso está jogando, tá? Tem que aturar André depois da Copa do Mundo, depois dessa convocação da Copa do Mundo aí, da Copa do Mundo não, né, de seleção brasileira, brincadeira, André. Então, o que está acontecendo no Fluminense? Pra gente conseguir alguma coisa, Fernando Diniz acordar, ver que ele tá vendo outro jogo, não o jogo real do Fluminense, tá? Isso aí, por isso, fundamental. Ele tem que acordar. E aí acabar com esse pensamento. Não é possível que no treino, ele não faça uma... Não, Fluminense, vamos lá, Fluminense perdendo 2-0. E vamos supor que no treino não é possível que ele não esteja perdendo jogo nenhum no treino. Para chegar lá, o Martinelli, sai, dá a vaga aqui para Giovani. Ô Lima, entra aqui no lugar de Ganso. Não é possível que ele não faça essas mexidas no treino, tá? Ah, no ataque, vamos lá, o Keno, você não tá rendendo, deixa eu botar Michel Araújo aqui. Não é no treino que ele não consiga fazer essas coisas. O Alan, entra aqui no lugar de como é que é o nome dele? O nosso melhor jogador, né? Porque não é possível que ele não saiba fazer essas mexidas. A única coisa que ele sabe fazer é tirar um zagueiro e botar André pra zaga. E aí bota mais um meio de campo, mais um volante meio de... É isso que ele sabe fazer? Pô, gente, dá de brincadeira, né? Então, gente, torcida tricolor, acorda, tá? Se calhar da gente ser eliminado por Volta Redonda, presta atenção que vocês vão fazer. Porque Fernando Diniz tem que ser vaiado. Se perder esse jogo, ele fizer de novo essas mexidas de botar André na zaga, botar Marrone de novo nesse jogo, vamos partir para vaia. Eu quero estar sábado no Maracanã para ver esse jogo, porque eu quero ser o primeiro a vaiar. Se eu ver essas mexidas aí, eu vou vaiar. Isso é uma brincadeira que esse cara tá fazendo, tá? É uma piada o que o Fernando Diniz está fazendo com o Fluminense. A mídia não, que o Fernando... Aquela velha história que você já conhece. Não, é o melhor, a influencia os torcedores. Não, a mídia tá falando que o Fernando Diniz é o melhor pro Fluminense. E todo mundo cai nessa porcaria. Todo mundo cai nessa história. Mas o Fluminense tá jogando bola? Eu te pergunto o real. O Fluminense tá jogando bola? Ah, o Fluminense hoje tá aí fazendo parte da elite. Vamos botar assim, vai brigar por título, vai acontecer. Fernando Diniz acertou o Fluminense, o futebol bonito como? 70% de posse de bola, 80% de posse de bola. Ganhou de quanto? Perdeu por Volta Redonda. Ganhou do Flamengo, sabe lá como, vamos ser bem realistas. Então o Flamengo que não jogou nada, nós ganhamos porque nós jogamos bola? Não, claro que não. Primeiro tempo foi horrível do Fluminense contra o Flamengo. Primeiro tempo contra o Volta Redonda horrível. E Fernando Diniz está falando que o Fluminense está jogando bola. Isso é o pior de tudo, gente. O pior de tudo é um treinador tipo Abel Braga. Perdemos, mas foi lindo. É a mesma coisa hoje, Fernando Diniz. Perdeu para um Volta Redonda. Era para ter tomado uns 3-0 para o Volta Redonda. E foi lindo. O Fluminense jogou bem. Tá certo isso? Então, gente, preste atenção, torcida tricolor. Ou ele muda esse pensamento dele. O Fluminense, ele fez 3 substituições, tá? As mesmas que a gente já sabe que ele faz sempre. E tinha 5 para fazer. Os outros não servem. Michel Araújo, Alan, o garoto que estava lá no banco de reserva, nenhum desses serve para entrar. Nenhum desses serve para ele, tá? Só serve o esquema que ele tem aí. Então Guga não pode entrar, não serve para jogador do Fluminense. No pensamento de Fernando Diniz é isso. O vôlei tem que ser André e Martinelli no meio de campo e Ganso sempre, tá? Tem que ser meio de campo. Então, e se Felipe Melo tiver, aí entra Felipe Melo. Fora isso, não tem mais jogador para entrar. Então, gente, tem que se revistar isso aí. Esse Fluminense desse Fernando Diniz que vocês tanto gostam. Tá aí um jogo sábado, Maracanã lotado, tá? Para ele mudar o pensamento dele. Se ele não mudar e se ele for eliminado pelo Volta Redonda, prepara, Fernando Diniz, vai ser de burro para cima, tá? Presta atenção no que eu tô te falando. E merece. Para mim, não é ainda o treinador do Fluminense, não é, tá? Eu apoio porque é Fluminense, porque eu gosto do meu time. Agora, não gosto do Fernando Diniz, não gosto do esquema tático, não gosto. E não adianta você falar contra, não. Pode falar aí.
Pode falar, eu não vou gostar enquanto ele tiver com esse pensamento dele de tirar volante, de tirar zagueiro e botar volante, de continuar com o Marrone, com o Felipe Melo, com os mesmos jogadores. E outra situação que eu tenho que falar, toda vez é isso. O Fluminense está mal no primeiro tempo, teve 45 mais os acréscimos, 50 minutos de futebol. O time não jogou nada. Ah, deu um chute a gol. Não, volta para o segundo tempo com o mesmo time. Ganso joga mais 30 minutos do segundo, mais 20 minutos do segundo. Keno joga mais tantos do segundo. Todo mundo que está mal joga mais 20, 30 minutos do segundo tempo. E aí que ele começa a querer mexer no time. Isso é treinador aonde, gente? O treinador bom, ele vê no intervalo. Opa, fulano de tal não está bem, já vou tirar. É isso que tem que ser feito com o treinador de futebol. O treinador de futebol é isso. No primeiro tempo, 45, 50 minutos. Fulano de tal não está rendendo. Pô, chama no vestiário. Olha só, pessoal, no máximo que se pode aturar é o cara voltar mais 10 minutos pro segundo tempo. O máximo, tá? Faz alguma mexida no intervalo, tira o que tá ruim mesmo, o esquema tá errado. 10 minutos, vou te dar 10 minutos. Não jogou bola? Filho, tchau, benção. Você tem mais 30 minutos para correr atrás. Agora, ir até os 30, 40, 50 minutos e o cara continuar em campo, tá de brincadeira, né? Até o Arias ontem, eu tava falando, nem Arias jogou bola. Por que Arias não jogou bola? Por que Arias tá errando muito? Porque tá jogando sozinho. Cano, quantos chutes Cano deu gol? Um gol, um chute. Tá certo isso? Você acha que esse meio de campo do Fluminense, essa lateral do Fluminense estava funcionando para Cano dar um chute a gol? Isso é uma brincadeira, né, gente? Então, essa é a realidade do Fluminense aí. Vamos lá, vamos estar... Deu uma travada aqui, tomara que não tenha parado. Mas vamos fazer depois uma live sobre o Fluminense aí. Valeu, galera? Vamos estar tentando aí.